Salve nação, saudações! Agora com a cabeça mais tranquila, vamos aqui assistir esse corte do programa F360 da ESPN Brasil, analisando Cruzeiro e Flamengo. Vamos lá, seja o que Deus quiser, que essa semana possa ser excelente para nós, né, galera? Desejo tudo de bom para cada um de vocês aí que estão assistindo o vídeo aqui. Muito obrigado do fundo do coração a todos vocês, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E vamos lá pro vídeo, né? Vamos lá. Cruzeiro e Flamengo é o assunto agora aqui no F360. Vamos ouvir alguns personagens do jogo. Olha o Gabigol ali, com a camisa azul, fez história. Vamos lá. Disse aos jogadores agora 2 minutos atrás. Há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo, somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados e hoje em dia está a conseguir apresentar até um pouco mais de qualidade. E a segunda parte foi a fotografia dessa situação. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Professor Celso Dariunzelt. O Felipe Luiz, obviamente, abatido, sofreu. Não está acostumado o Mengão a sofrer derrota. De vez em quando vai ter. Mas não é o fim do mundo. Primeiro foi um belo jogo, né? Jogo de bola, foi? Jogo de bola, com muito jogador de bola. Um deles é esse que você está vendo aí, o Caio Jorge. Faz mais um golaço e depois faz o K. Aí o Arrascaeta faz um golaço. O Cássio teve uma participação muito importante nesse Campeonato Brasileiro. E foi uma vitória merecida muito pelos méritos do Cruzeiro, né? Você vê que o Jardim ficou louco, foi pra galera, né? Festa bonita e merecida do Cruzeiro depois do jogo. Eu acho que o Cruzeiro resolveu os seus problemas. Uma vitória daquelas marcantes, uma vitória para pontuar um momento de crescimento do Cruzeiro, um momento de tentar se recolocar no cenário de protagonista do futebol brasileiro, que ele por tanto tempo ocupou. Ele pega o líder do Campeonato Brasileiro, um time que vinha de uma goleada de 4-0 sobre o Corinthians semana passada, e ganha, mas não ganha por acaso, ele ganha merecendo ganhar o jogo. O Cruzeiro mereceu ganhar do Flamengo. Isso é muito importante, é muito forte, é uma vitória que dentro de um cenário cruzeirense significa muito, não só pelos pontos, mas pela forma como foi construída, um time sólido, um time coeso, um time muito competitivo, que supera uma semana difícil, que foi a semana que marcou a saída do Dudu, uma das estrelas que tinham sido contratadas para essa temporada, que reafirma uma maneira de jogar que começou a aparecer de forma mais clara no jogo com o Bahia, quando também contra um grande adversário. O Bahia é um excelente time. O Cruzeiro ganhou com autoridade, 3-0. Depois ganhou do Vasco no jogo que ele tirou de Minas, levou lá para Uberlândia, né? Uberlândia. Mas ganhou o jogo lá também. E agora é o grande jogo, porque ele enfrentou um Flamengo que parecia, né, indomável, um Flamengo que parecia um time inacessível. Alguns jogos parece mesmo. Aquele contra o Juventude, aquele contra o Corinthians. Então, e aí essa é a grande questão, aí virando para o lado do Flamengo. Porque o Flamengo perder um jogo, eventualmente, até é possível, é normal. Mas o Flamengo perder o jogo como perdeu ontem, sendo inferior no jogo, sendo controlado pelo Cruzeiro, isso mexe na alma daquela torcida que estava muito tranquila, que estava muito à vontade, que estava muito confiante. Não, esse time vai, esse time... Aí, de repente, o Cruzeiro vem e fala assim, peraí, dá para ganhar do Flamengo jogando melhor que ele. Que o Flamengo tinha perdido outro dia para o Central Córdoba, Que é o adversário essa semana, né? Exatamente. Que vai jogar lá na Argentina.
que tinha feito uma boa... O Central Córdoba fez uma boa partida no Maracanã e, assim como o Cruzeiro fez ontem, especialmente no segundo tempo, subiu marcação contra o Flamengo e assim controlou o Flamengo, e a maioria não faz isso por medo, só que era uma derrota que, ok, saiu, depois o Flamengo voltou a vencer. Ontem foi uma derrota que o Cruzeiro foi melhor. E isso liga a luz de alerta no Flamengo. É claro que, assim, o Flamengo é muito louco, porque mesmo numa semana em que ele deu uma aula de futebol no Corinthians, tinha gente reclamando do Felipe Luiz, né? Sabe? É difícil Exigência entender. alta, isso tem um lado bom também. A exigência é alta, mas, cara... Mas às vezes exagerada, né? Corinthians, e os caras estavam ainda, porque isso, porque aquilo. Essa cobrança em cima do Léo Pereira, que é excelente zagueiro, excelente jogador, Léo Pereira. É algo, assim... às vezes tem gente que espera... Agora, a forma como o Flamengo perdeu ontem, você vai procurar entender. O próprio Felipe Luiz saiu do jogo dizendo, não, vou olhar agora o videotape para entender. Antes de pensar no próximo jogo, eu vou entender o que aconteceu hoje. Porque ele, ao final do jogo, não estava entendendo. Essa é uma questão. Onde foi que o time dele falhou? Eu acho que falhou, acima de tudo, porque o Cruzeiro conseguiu ser mais intenso que o Flamengo. Essa é uma questão. O Cruzeiro conseguiu... E o Flamengo que poupou o time titular no jogo com o Botafogo da Paraíba para chegar forte no Cruzeiro. E não foi suficiente. O Cruzeiro ganhou numa estratégia de ser um time mais competitivo, mais forte fisicamente, que ameaçou o Flamengo tanto no momento em que baixou a sua marcação no primeiro tempo. O Cruzeiro marcava mais no seu campo de defesa e assim abriu o placar, né? Uma bola roubada pelo... Romero, Lucas Romero, ele roubou um passe que era do De La Cruz, e aí fez falha do De La Cruz, o toque pro Caio Jorge fazer o gol, isso marcando atrás. Golaço do Caio Jorge. No segundo tempo, o Cruzeiro sobe a sua marcação e da mesma forma ele consegue controlar o Flamengo. Então é um Flamengo que é controlado nos dois cenários, e isso deve ter deixado uma pulga atrás da orelha do Felipe Luiz e da torcida do Flamengo como um todo. A gente estava falando da festa bonita, merecida, o Leonardo Jardim, o Gabigol, aquela interação legal com a torcida depois da vitória. E dá uma olhada nessa tela. Fazia quanto... Vocês têm ideia de quanto tempo que o Cruzeiro não vencia o Flamengo? Você tem ideia, Pelo brasileiro? Eu tenho... Quase 10 anos. Eu ouvi na transmissão. Primeira vez desde agosto de 2018. Como era o mundo na última vez em que o Cruzeiro havia vencido o Flamengo? O Cruzeiro jamais havia sido rebaixado. Esse pessoal da produção pega pesado também. Precisa lembrar isso pro torcedor da Raposa que tá feliz hoje? Flamengo tinha apenas uma Libertadores, agora tem 3. Não era campeão brasileiro desde 2009 e da Copa do Brasil desde 2013. Nunca havia sido campeão da Supercopa do Brasil e nem da Recopa Sul-Americana. Gabigol estava no Santos, em 2018 estava mesmo, e ainda não tinha jogado pelo Flamengo. Pedro estava no Fluminense, começando sua carreira. Caio Jorge tinha 16 anos. O Caio Jorge tinha 16 anos, treinava, provavelmente jogava na base do Santos com a coordenação de Bebel. De Abel Verônico, meu pai estava lá na base do Peixe. E Já falando bem do menino. E tá feliz hoje de ver o Caio Jorge. Tenho certeza que Bebel, lá em Santos, tá feliz de ver o Caio Jorge, de ver o Yuri Alberto, de ver o Gabigol. Todos que passaram com ele. Podia ser isso mesmo, porque nesses 7 anos, entre os grandes clubes brasileiros, o Flamengo foi o que mais cresceu em termos de administração, de títulos, de tudo, e o Cruzeiro foi o que mais caiu, no sentido de que esse é o tempo que ficou na Série B. Chegou no fundo do poço, mas está renascendo. Começou com o Ronaldo, né? Mas ontem eu vi muito mais mérito no Cruzeiro do que demérito do Flamengo. Inclusive, essa história do que o Flamengo não foi nulo na partida. O Cássio trabalhou muito. E é uma outra coisa a favor do Cruzeiro, né? Esses jogadores de quem se cobrava. Eu acho que o Cruzeiro resolveu sua vida com a saída do Dudu. O Cássio voltou a ter uma boa produtividade. O Gabigol tem uma postura... Mas o Cássio voltou a jogar bem por causa da saída do Dudu? Isso tem ligação? Não necessariamente. Não, mas né? Sobe o Cássio, sobe o Gabigol, que fez uma opção diametralmente oposta do Dudu. Ficar quietinho, aceitar e esperar, né? Os dois eram cobrados, porque quando a gente falava esse time que tem
O Gabigol e o Dudu, eles eram os símbolos da coisa que não andava. E é um time mais coletivo. Hoje é um time com pegada, é um time competitivo. Não é um time que as grandes estrelas passaram a resolver. Também, o Caio Jorge está jogando muita bola. Esse rapaz, nessa posição em que ele joga e a necessidade que o Brasil tem de centroavante, eu acho que é uma grande notícia para o futebol brasileiro. O futebol que o Caio Jorge está demonstrando. Tanto que, mais uma vez, a segunda grande partida seguida dele, né? Contra o Vila Nova, ele faz 2 gols antológicos. Não foi contra o Vila Nova que o Contra o Bahia ele já tinha ido muito bem. O Gabigol participa de um... Sim, o Vila Nova, o Gabigol dá uma das assistências para um golaço que faz o Caio Jorge, que vive um grande momento. Tem a ver com o que o professor está dizendo, não tem, professor? Do Gabigol aceitar e colocar na cabeça dele que é mais coletivo e que ele pode... ajudar o time e o Caio Jorge. Depois do jogo até aqui no Cruzeiro é irretocável. Como ele fez com o Pedro em 2022, não é? Depois do jogo com o Vila Nova, o Gabigol fala de fazer uma dupla com o Caio Jorge. Que ele gosta sempre de ter um parceiro. E que ele enxerga no Caio Jorge esse parceiro hoje. Então ele já entende que o Caio está numa grande fase, é difícil disputar posição com o Caio. Então quer jogar junto. Só que aí essa posição é hoje do Matheus Pereira, que tem características diferentes do Gabigol. Ele jogou contra o Vila Nova na posição do Matheus. Ontem ele ficou no banco para o Matheus jogar. E o Matheus jogou bem. Fez uma bela partida. É um jogador que tem a capacidade de recuar um pouco mais, né, de inverter uma bola, de também finalizar de média distância. Ele não está brilhando, mas ele ontem funcionou bem para o time. Esse é meia mesmo, né? Esse é meia mesmo, meia que você espera de um meia. Um grande jogador. E aí, muito mérito do Leonardo Jardim, óbvio, né? Em tudo que está acontecendo no Cruzeiro, porque é ele quem banca a punição ao Dudu. E eu acho que a punição do Dudu, ela funciona internamente como exemplo, né? E aí tem o posicionamento diferente do Gabigol, que ele percebe, opa, não dá para adotar esse caminho aqui, é melhor eu buscar participar, ajudar o grupo. E ele ajuda o grupo, ele entra no jogo com o Vila Nova, joga bem, tem uma boa atuação, dá assistência, quase fez um gol. E ele volta para o banco, fica na dele e entra, eu acho assim, ele entra já com 42, quase 43 minutos do segundo tempo. A gente está vendo a imagem ali, ó. Tem jogador que ia entrar de bico. Talvez até o Gabigol num passado aí, né? O Leonardo Jardim fala para ele, você vai ter uma bola. Tem que resolver uma bola. Teve 2, né? Porque teve o pênalti e teve o rebote do pênalti. Tem uma chance e você vai resolver. O técnico fala para ele. Se o técnico fala para ele isso, é porque está bem no relacionamento, né? Tanto que depois eles se abraçam. Então, isso tudo mostra um momento muito bom do Cruzeiro, que encontrou uma maneira de jogar. É claro que vai oscilar, tem muita coisa pela frente ainda, mas, enfim, está buscando um time coeso. O Cruzeiro ontem, Abel, deixa eu pegar meu caderninho aqui, que eu anotei. Vai lá, eu ia te falar uma outra coisa sobre o Gabigol. Mas... Não, só para não mudar o assunto, tem que virar a página aqui. 11 finalizações na direção do gol. Foram 17 no total, 11 na direção do gol. O Flamengo tinha, nas 6 rodadas anteriores, sofrido 10 finalizações na direção do gol. Então, ontem... 10 juntando várias rodadas? Juntando todos os outros jogos. Eram 6 jogos. 6 rodadas. Eram 10 chutes sofridos na direção do gol. Ontem foi uma a mais. 11 finalizações na direção. Ou seja, galera, o Flamengo fez um péssimo jogo, né? Ontem foi um daqueles jogos para esquecer. E o Cruzeiro fez o melhor jogo do ano, né, cara? Resultado final 2-1. Com um pênalti defendido, no rebote o Gabigol fez, né? Direção do gol. E o Rossi fez, né? E aí, consequentemente, o Rossi fez ontem 9 defesas e, somando os jogos anteriores, tinha feito 8. Ou seja, mais da metade dos chutes que o Flamengo sofreu no campeonato contra o seu gol e das defesas de seu goleiro aconteceram no jogo de ontem. Olha essa na trave. Aconteceu. Achei interessante que você colocou aí, lembrou que o Gabigol disse dias atrás que ele gosta de ter um companheiro no ataque, que de repente seria legal ele fazer a dupla com o Caio Jorge. E você disse assim, pode ser uma maneira inteligente dele tentar cavar um lugar no ataque, já que o Caio Jorge não vai sair agora. Pode ser. E a chegada dele tinha abafado muito o Caio Jorge, que no final do ano passado começava a encontrar o seu espaço e teve que esperar o Gabigol não dar certo para ele voltar a ser titular.
Por outro lado, em favor do Gabigol, a história. Porque desde aquele Santos de 2015, por exemplo, passando pelo Flamengo, ele sempre foi bem com um companheiro. O Santos de 2015, que chega à final da Copa do Brasil, ele jogava com o Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira era o mais centralizado. No Flamengo histórico de 2019, ele joga com o Bruno Henrique. Ele era o mais centralizado, mas em vários jogos eu lembro que eles investiam, se movimentavam. Né? Um dava assistência para o outro. Depois com o Pedro também, em 2022, quando o Bruno Henrique estava machucado. Então, faz parte da história do Gabigol, talvez, ou provavelmente não é só ele querendo... Claro que ele quer cavar um lugar para ele, mas isso não tem a ver com a história dele? Tem todo sentido. Muito, né? Tem todo sentido, ele é um parceiro. Agora, nesse momento, ele vai esperar um pouquinho. Claro que pela temporada que a gente tem, né, um calendário muito puxado, tem várias competições ao mesmo tempo, então tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana. Ele não vai ser o titular absoluto por enquanto, ainda é Matheus Pereira e Caio Jorge. Muito jogo hoje. Então, mas como tem muito jogo, ele vai jogar. Por exemplo, no meio de semana agora tem jogo de Sul-Americana. Provavelmente ele vai ser titular. Tem muito jogo e tem muita mudança no meio do jogo. Pode ser ele com o Matheus Pereira também. Em alguns jogos, descansa o Caio Jorge, joga ele centroavante, o Matheus Pereira um pouquinho mais atrás. Depende do momento do jogo, do adversário. Se você for perguntar, eu não me lembro qual é a idade, mas é muito novo, é jovem. Se você for perguntar para o Caio Jorge, ou para 99% dos jogadores, ainda mais com uma sombra de um Gabigol, você quer ser poupado? Ele vai falar, não, professor, eu quero jogar todas. Nessa fase, metendo gol. Dá que eu não volto. Você acha que ele vai... Mas eventualmente vai ficar fora. Um Gabigol babando ali, ele vai falar, não, deixa eu jogar todas. Não, Caio Jorge tem 23. Como eu disse aqui no vídeo, cara, o Cruzeiro fez o melhor jogo do ano e o Flamengo fez um péssimo jogo, né? Resultado final, 2-1 Cruzeiro, jogando em casa, Mineirão lotado. Não poderia ser diferente o resultado, né? É até que justo o Flamengo ser derrotado dessa forma, porque o Flamengo não jogou nada. Esperar o quê de um time que não jogou nada, né, galera? Resultado final foi esse aí. Infelizmente perdemos a liderança. Agora o Palmeiras tem 16 pontos, graças à entrega de rapadura do Hugo Moura. Esse jogador, Hugo Moura, já jogou no Flamengo, né? Esse cara... contra o Flamengo, jogou o jogo da vida dele, ele foi um dos melhores em campo junto com o Léo Jardim, e daí foi jogar contra o Palmeiras, o cara me entrega um gol de graça, velho. Pelo amor de Deus, velho. Por isso que o Palmeiras hoje é líder. Tem 16 pontos, né? Flamengo 14, Bragantino joga hoje, tem 13, Cruzeiro 13, Fluminense 13, Bahia 12, Ceará 11... Corinthians 10, Internacional 9, São Paulo 9, Botafogo 8, Grêmio tem 8 também, Vasco 7, Juventude, Mirassol e Fortaleza, Atlético Mineiro 6 e Vitória, Santos 4, Sport 2. E hoje tem Bragantino e Mirassol às 19 horas, né? Juventude e Atlético Mineiro às 20 horas. Atlético Mineiro aqui tá dentro da zona de rebaixamento, hein, cara? Tem 6 pontos só, hein? Em 6 jogos. Tá muito mal o Atlético Mineiro. Se você for ver aqui, o melhor jogo da rodada foi o Corinthians Internacional, né? Foi um jogo maluco, teve expulsão de jogador do Inter, o Bruno Henrique, né, foi expulso. Naquele momento da expulsão, o Corinthians perdia por 2-1. O Internacional era melhor no jogo. Quer dizer, o Corinthians já era melhor no jogo, porém o Internacional estava vencendo, né? Depois que o Bruno Henrique foi expulso, há discussão se era para a segunda amarela a entrada do Bruno Henrique ou não, se o árbitro foi muito rigoroso ou não. Mudou o jogo, né? O Corinthians virou o jogo. Teve 2 gols anulados também do Corinthians. Fluminense venceu de virada o Sport. O jogo do São Paulo com Fortaleza foi um jogo fraco. O jogo do Ceará e Vitória eu não assisti. O jogo do Bahia e Botafogo foi um jogo mais ou menos, não foi tão bom, mas o Bahia levou a melhor, né? Venceu o Botafogo. O jogo do Vasco e Palmeiras foi um jogo ruim, eu assisti um pouco e vi depois os comentários do pessoal falando que foi um jogo fraco. O Grêmio e Santos não assisti, falaram que foi um péssimo jogo, né? O jogo do Mineirão, Flamengo fez um péssimo jogo, o Cruzeiro fez o melhor jogo do ano e foi do jeito que a gente viu. O Flamengo finalizou 6 vezes,
O Cruzeiro finalizou 18 vezes. E é isso. É a história. Tá aí a história. E vida que segue, né? Vida que segue, bola pra frente, que atrás vem gente. E é isso aí. Valeu, galera. Tamo juntos. Saudações. Fui!